participam, tá certo, conosco, e hoje nós temos a honra de receber aqui a doutora Socorro Saboia. Ela tem um nome tão grande quanto o meu, Socorro, todo mundo também estranha, porque o meu nome é Maria Vilma Coelho Moreira Faria, né? Então você também tem mais, consegue ter mais nomes do que eu, Maria do Socorro Saboia Figueiredo de Sena. Então, hoje ela veio, como eu falei, eu vou deixar que ela se apresente, mas com certeza ela é uma pessoa super qualificada para nos trazer alguns insights, algumas mudanças de legislação, nos contextualizar, tá certo? Sobre essa questão tão importante para nós, né, que vivenciamos a universidade pública, tá certo? Então, nós já estamos um pouquinho atrasados, eu vou passar a palavra, então, para a doutora Socorro, e queria que ela se apresentasse um pouquinho, que ficasse à vontade também. Não sei se ela trouxe algum slide para compartilhar conosco, se não, não tem problema, tá certo? E, mais uma vez, doutora, agradecer a sua presença aqui conosco nesta noite. Muito obrigada e passo a palavra a você. Boa noite a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando. Para mim é uma honra imensa e de estar participando desse ciclo de palestras virtuais, né, que faz parte da ação do programa de extensão de diálogos sociais. Na verdade, isso, eu não sei se eu me enganei, mas eu acho que esse é o nome, né? Então, para mim é uma honra e eu queria agradecer aqui antecipadamente a doutora Vilma Moreira, né? A professora doutora Sâmia Najib Maluf, que é a coordenadora, e em especial também a estes alunos que eu estou vendo aqui na tela, né? Por participarem, por tirar um pouco do tempo das suas vidas para ouvirem acerca de um tema que é muito complexo e amplo, mas diante da minha proposta, que são as principais mudanças que repercutem na vida dos servidores públicos. E eu vou falar alguma coisa sobre o meu histórico, como a professora me pediu. Eu sou servidora pública, aposentada, né? Aposentada há pouco tempo, trabalhei mais de 30 anos no serviço público, especialmente nessa área de aposentadorias e pensões. Então, eu acompanhei todas essas mudanças das reformas previdenciárias. Eu entrei no serviço público no ano de 90, então, de lá para cá, eu vinha acompanhando todas essas mudanças. E a minha formação é jurídica, eu tenho especialidade em direito previdenciário, tanto na área pública como na área do regime geral. Mas estou aqui à disposição, ao final, para tirar algumas dúvidas, perguntas, e agradeço novamente a participação de todos. Podemos começar? Professora Vilma. Sim, podemos começar, fica à vontade. Ótimo. Então, vamos lá. O nosso tema é reforma previdenciária, certo? E as principais mudanças que repercutem na vida dos servidores públicos. Por que nós estamos falando sobre esse tema? A Universidade Unilab é uma instituição pública federal. Os seus servidores públicos efetivos estão diretamente vinculados à Lei 8.112, mas, especialmente, essas mudanças que aconteceram no ano de 2019 repercutem diretamente na vida deles. Não somente na vida dos servidores da União, lógico, né? Mas, especialmente, porque faz parte do nosso tema. Vamos aqui seguindo.
Na Constituição Federal, tem um tema, chama-se Seguridade Social. Por que eu comecei por esse tema? Porque é dentro desse conceito que está inserida a Previdência Social. Vamos ler aqui o que diz o artigo 194. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Vejam aí que está assinalado previdência. Previdência é importante demais para as nossas vidas. Previdência é a base de tudo para o nosso futuro. Talvez os mais jovens não pensem dessa forma, mas ser previdente é importante, muito importante, em tudo na nossa vida, né? Especialmente na área da nossa vida laboral. E seguindo, eu trago aqui um gráfico que mostra aonde se insere a Previdência Social. A Seguridade Social, que está na Constituição Federal, certo? E embaixo dela existem os 3 pilares: Previdência Social, Assistência Social e Saúde, ok? A Previdência Social é o que nós vamos tratar aqui. Logicamente que nós não vamos tratar de tudo da Previdência, nós vamos falar apenas de um grãozinho dela, certo? Mas a Previdência está inserida dentro da Constituição, no caso dos servidores públicos, no artigo 40. No caso dos segurados do regime geral, a partir do artigo 201 e 202, ok? Vocês estão... dá para dar... Esses slides estão claros? Eu não sei se estão bem legíveis. Estão? Tudo bem? Ótimo. Tudo bem. A Previdência Social, certo? Ela é composta de regimes. Vamos falar primeiramente sobre o Regime Geral de Previdência Social, que é o chamado RGPS. Esse regime é o principal regime previdenciário e abrange obrigatoriamente todos os trabalhadores da iniciativa privada. Logo abaixo, o regime próprio de previdência social, o chamado RPPS. Este regime, ele é instituído pelos entes públicos para amparar os seus servidores, no caso de aposentadorias e pensões. Quais servidores? Os RPPS tanto pode ser do Estado, do município, como da União, certo? E mais embaixo, nós temos o regime de previdência complementar. Esse regime de previdência complementar, apesar de... é uma coisa nova no sentido, entre aspas, ele foi idealizado ainda na Emenda 20, de 1998. Ele foi idealizado, mas, efetivamente, ele só foi criado, né, executado pela União no ano de 2013, quando a União criou a Previdência Complementar dos seus servidores, ok? E aqui embaixo eu coloquei apenas para ilustrar que existe hoje um sistema de proteção social dos militares também, que foi criado pela Lei 13.954 de 2019. Voltando um pouco para essa questão da previdência complementar, essa ideia de mudança deste regime, ela foi idealizada ainda em 98. Mas somente com a emenda 103 de 2019 foi que houve a obrigatoriedade da sua implementação nos entes públicos,
nos regimes próprios, em geral. Houve a obrigatoriedade. Todo ente próprio, Estado, município, a União já havia criado em 2003, mas os estados e alguns municípios não fizeram isso. Mas a emenda constitucional deu um prazo para que esses entes providenciassem a criação desta previdência complementar, que a gente vai falar um pouco mais dela lá na frente. E trazendo esse gráfico que vocês estão vendo aí na tela, é um gráfico para facilitar o panorama geral de todas as reformas. Eu entrei no serviço público em 1990. Logo, eu entrei depois da Constituição de 1988, muito tempo, né? Mas vieram subsequente as reformas. A reforma da Emenda 20, que foi de 1998, a reforma da Emenda 41, que foi do ano de 2003, e, por último, a reforma de 2019. Essas reformas, elas foram surgindo ao longo dos anos, né? Em alguma situação que eu já ouvi, assim falar, foi que essas reformas, elas eram necessárias, principalmente por quê? Porque a previdência pública, né, ou a previdência em geral, ela era deficitária. E haveria necessidade de mudanças profundas, mas realmente as mudanças aconteceram. As mudanças só não aconteceram agora em 2019, não. Essas mudanças já vinham acontecendo. É importante que a pessoa entenda que as mudanças não chegaram em 2019. Elas vinham caminhando em doses homeopáticas, mas elas aconteceram. Por exemplo, falando do caso dos servidores públicos. Em 98, os servidores públicos então, possuíam aposentadoria integral, certo? Pensão integral, diversas vantagens, certo? Diversas vantagens. Não havia idade mínima para aposentadoria. Só precisava apenas de quê? Apenas do tempo de serviço. Até 98 era assim. A mulher se aposentava com 30 anos de serviço e o homem com 30 anos. E saía com os seus com proventos integrais. Olha que maravilha! O melhor dos mundos, não é verdade? Mas isso não existe mais. Isso, na evolução dos anos e nas reformas subsequentes, isso foi desaparecendo, ok? O marco da Emenda 20 foi justamente isso. Não havia limite para o servidor público se aposentar, e a Emenda 20 trouxe, que foi 53 anos para o homem e 48 anos para a mulher. Criou-se uma idade mínima para os servidores públicos. Até então, não havia idade mínima para os segurados do regime geral, mas para os servidores públicos iniciou-se esse limite nesta data de 16 de 12 de 98. Em sequência, passamos para a Emenda 41. Ok? Nova mudança, grandes mudanças. O que foi que aconteceu em 2003? O servidor público, no melhor dos mundos, ele se aposentava e levava a última remuneração. Ok? Mas a partir de 2003 já não foi assim. A paridade e a integralidade que até então o servidor possuía, né? Quando ele entrou no serviço público, almejava isso, um dia se aposentar com a última remuneração, um dia se aposentar com a integralidade e a paridade, deixou de haver.
não havia. A partir de 2003, quem entrou no serviço público só pode se aposentar por outro tipo de regramento, que é aposentadoria com proventos pela média, que a forma de cálculo é diferente. Além disso, as pensões que até então eram integrais, quando falecia um servidor público, a sua pensionista, o seu pensionista, ele recebia o mesmo valor que ele estava recebendo na atividade. Com a emenda 41, isso deixou de acontecer. A pensão teve um redutor, ou seja, a nova pensão, ela só seria em torno de 70% aproximado do valor da remuneração do servidor em atividade. Ou seja, já não havia mais o quê? A integralidade. Mais mudanças. Isso aqui apenas é uma mudança, aconteceram outras. Eu só estou apenas exemplificando aquelas mudanças que são mudanças que impactam mesmo na vida do servidor. Porque se o servidor entrou no serviço público, nesta iniciativa, sabedor que ele teria este regramento e vem reformas previdenciárias que vão mudar a sua expectativa e anseio de se aposentar, isso é muito triste. Mas o nosso Supremo disse que ninguém tem direito adquirido a regime jurídico. IPT e ponto final. Ok? Quando eu digo STF, é o Supremo Tribunal Federal. Ok? Para quem não sabe. E aí, depois da emenda 41, veio esta última reforma, que foi realmente uma reforma estrutural. E o que nós podemos analisar desde a emenda 20 de 98 até hoje? Um desdobramento de mudanças que vem, de certa maneira, equiparando servidores públicos com segurados do regime geral. Entendeu? Com a emenda 20, com a emenda 20, fica muito mais clara a intenção de igualar o regramento de servidores públicos e segurados do regime geral. É isso que nós vamos ver aqui a seguir. Eu coloquei aqui apenas como uma nomenclatura chamada de premissas. Premissas da reforma da Previdência. Eu escolhi alguns pontos que eu acho que são importantíssimos para que a gente possa melhor compreender a profundidade dessas mudanças que ocorreram em 2019. Vamos ver aqui a primeira delas. Até então, eu tinha dito para vocês que o servidor público não tinha, até 98, idade mínima para se aposentar. Não havia. Só veio a ter a partir da emenda 20, de 16 de dezembro de 1998. Vou só colocar o copo aqui, porque está caindo. Desculpe. Pronto. Então, assim, mas desde então, os segurados do regime geral não tinham idade para se aposentar. Não havia idade limite. Os servidores públicos, sim. Sempre tiveram desde 98. Mas com a emenda 103 de 2019, o que foi que aconteceu? Existe uma regra geral dentro da emenda que diz assim, que a idade mínima para se aposentar, tanto para os segurados do regime geral, né, que é o RGPS, que são os segurados da iniciativa privada, como os servidores públicos, que são do regime próprio, eles possuem a idade mínima de 62 anos, mulher, e 65, homem. Ninguém se aposenta
se não tivesse idade mínima. Isso é a regra geral. Existem regras de transição e regras de direito adquirido. Eu estou falando, é a regra geral que está lá na emenda. Estas são as duas idades limites. Tanto o servidor público como o segurado do regime geral possuem essas idades limites para pedir a sua aposentadoria. Mas não é só ter essa idade, não, lógico, né? Você tem que ter um tempo mínimo de contribuição. Mas aí é outra história. Isso aí são os pressupostos para você se aposentar. Eu só estou falando acerca da idade. Em sequência, outra premissa que a emenda constitucional 103 trouxe foi o quê? Sobre aposentadoria especial. Aposentadoria especial, o que é a aposentadoria especial? O nome diz muita coisa. A aposentadoria especial é aquela que o segurado ou o servidor público está exposto permanentemente aos agentes nocivos, químicos, físicos, biológicos, e que essa exposição traz prejuízo à sua própria saúde, certo? Antes da emenda, não havia idade mínima para você pedir a sua aposentadoria. Você só precisaria ter um tempo mínimo de exposição, certo? Que no regime geral seria 15, 20 ou 25 anos, a depender de cada categoria. No caso da União, que é a grande maioria, o tempo mínimo é de 25 anos de exposição, certo? O slide eu não estou conseguindo ver direito, mas tudo bem. O slide, ele sumiu. Aí o pessoal não estará, não. Ela interrompeu a apresentação, por favor, para tirar o seu celular da tela, por favor. Tá ok. Não, mas não tem problema não, viu? Mas tá ótimo, viu? Eu vou dar sequência. Então, com a emenda 103, o que foi que aconteceu? Ela trouxe uma coisa muito ruim para essas pessoas. Criou uma idade mínima de 60 anos de idade. Aquelas pessoas que estão expostas a agentes nocivos, além da exposição habitual, ela teria que ter 60 anos de idade para poder requerer aqui a sua aposentadoria. Mas, diga-se de passagem, essa regra só vale para aquelas pessoas que ingressaram no sistema a partir da emenda 103, né? Tanto os segurados do regime geral como os servidores públicos. Quem ingressou antes não precisa dessa idade mínima, não precisa. Precisa preencher outros pressupostos que estão nas regras de transição, mas não precisa da idade mínima. Essa idade mínima é somente para as aposentadorias especiais, para as pessoas que ingressaram após a publicação da emenda 103. Ok? E seguindo. Outra premissa, não sei se é a mesma, é acerca da alíquota previdenciária. O servidor público, até então, antes da emenda, o servidor público, ele contribuía com um percentual para a sua previdência em torno de 11%. Quando veio a emenda constitucional 103, a coisa se modificou bastante. Qual foi a ideia de contribuição? Eles criaram faixas progressivas de contribuição, que ficaram entre 7,5% a 22%. O que é que a gente deduz disso na prática? Na prática, o que foi que aconteceu? O servidor hoje está pagando mais contribuição previdenciária. Isto é fato. Fica entre 7,5 e 22? Sim. Mas dentro das faixas progressivas do salário da pessoa, é que vai incidir uma contribuição entre 7,5% a 22%, que é o máximo, certo? E aqui embaixo, pronto. Outra premissa, né? Como eu falei, ainda
na emenda 20 de 98, que foi a primeira reforma previdenciária, os servidores viviam no melhor dos mundos, com todas as suas expectativas, as suas vantagens, os seus anseios, com anuênios, quintos, e com incentivos até de permanecerem como servidores públicos, porque isso é importante. A gente precisa de incentivo para sermos servidores públicos, precisamos servir, porque o servidor público é para servir, ele veio para servir a sociedade, ok? Mas o que foi que aconteceu, né? Simplesmente a emenda, ela acabou com qualquer outro tipo de benefício. O único benefício previdenciário ou vantagem, agora só poderiam ser duas: aposentadoria e pensão. Somente. Apenas mente. E, em sequência, outra premissa que eu já havia falado antes, sobre a questão do regime da Previdência Complementar. O que é o regime da Previdência Complementar? É uma inovação, uma coisa nova, que só foi implementada realmente em 2013, no caso da União. Todos os servidores que ingressaram no serviço público da União, indistintamente, a partir de 2013, especialmente a partir de fevereiro, no caso do Poder Executivo, né, eles obrigatoriamente teriam que optar, entre aspas, pela Previdência Complementar. E o que é isso? Ele pode receber, aliás, a aposentadoria dele, no futuro, vai estar limitado ao teto do regime geral. Mesmo que ele ganhe mais do que o teto, que hoje é em torno de 8.147 aproximadamente, né? Mesmo que ele ganhe 10 mil, ele não vai mais se aposentar com 10 mil. Ele vai se aposentar pela média das remunerações dele, desde julho de 94 até a data da aposentadoria dele, estando limitado esta aposentadoria até o teto do regime previdenciário. Ok? Então, isto foi a grande mudança. Todos os servidores vão se aposentar com o teto. Agora, existe o quê? Uma previdência complementar, que é opcional para quem quer pagar mais, quer ter um plus na sua aposentadoria, contribuir para as fundações, que no caso do servidor público da União, existe a FUNPRESP-JUDE, a FUNPRESP-EXER, que é do Executivo, e a FUNPRESP-LEG, que é do Legislativo. Caso a pessoa, o servidor, não queira somente se aposentar com o limite do teto da Previdência, à época da sua aposentadoria, pode contribuir para um desses institutos para que no futuro tenha um outro tipo de aposentadoria ou benefício. E outra coisa que a emenda trouxe. Ao longo dos anos, desde 98, 2003, e a emenda 103 de 2019. Os servidores que já estavam no sistema, ansiosos por se aposentar, cada emenda que vinha, dizia assim: não preencheu as condições, regra de transição. Aí ficaram mortos de satisfeitos. Aí vinha outra emenda. Não preencheram novamente. Então, isso gera no servidor, porque gerou em mim, na época, que eu era servidor e eu passei por tudo isso, porque quando eu entrei no serviço público, estou falando da minha experiência, né? Quando eu entrei no serviço público, eu pensei que eu fosse me aposentar com proventos integrais na última remuneração, com todas as minhas vantagens. E isso não aconteceu de fato. Não aconteceu de fato.
E o que foi que a emenda constitucional número 103 trouxe? Ela revogou todas as regras de transições anteriores, as regras de transições que haviam pela emenda 20 e as regras de transições de transição da emenda 41 de 2003. Trouxe outras regras de transição, até que não são regras flexíveis, são mais difíceis de se implementar, digamos assim, né? Então, ao longo dos anos, os servidores, eles ficavam nessa expectativa da mudança desses regramentos. Agora, o que foi garantido em todas essas emendas? O direito adquirido. Todo servidor que implementou a sua regra de aposentadoria até a data de cada emenda, emenda 20, emenda 41 e a emenda 103, tem garantido, através do direito adquirido, que é um direito constitucional, um princípio constitucional, que você pode se aposentar a qualquer tempo, por aquelas regras que você implementou anteriormente. Estas regras fazem parte do seu patrimônio, ok? Da sua vida funcional. E outra coisa que a emenda 103 trouxe, que é o óbvio, né? Já que tudo estava caminhando para que houvesse um encontro das regras do regime geral com as regras do regime próprio, que elas fossem ficar assemelhadas, o que é que a emenda trouxe, a emenda 103? No artigo 40, parágrafo 22, está bem claro lá, a emenda dispõe sobre a extinção dos regimes próprios. Não se pode mais criar nenhum tipo de regime próprio. Não existe mais. Não, nenhum ente, nenhum estado e nenhum município pode criar mais nenhum regime próprio. Ou quem não criou, né? Porque a maioria dos estados já criaram, né? As capitais já criaram. Mas um outro município aí qualquer, se quisesse criar hoje um regime próprio para os seus servidores, não poderia mais, porque a própria emenda proibiu isto. E na própria emenda fala sobre a extinção. Existe a proposta de extinção dos regimes próprios. Não existe a data que isso vai ser feito e nem como será. Mas já existe a informação que os regimes próprios serão extintos. Outra coisa. Só para você ver como as coisas estão ficando assemelhadas. Antes, as aposentadorias dos servidores públicos, quando eu falo servidores públicos, eu estou falando os servidores públicos em geral, mas em especial os servidores públicos da União, certo? Então, a forma da aposentadoria, o cálculo dessas aposentadorias era pela última remuneração. Depois, o que foi que aconteceu? Acabou a paridade e a integralidade. A nova forma de cálculo foi pela média, da mesma forma que é feito no regime geral. Os cálculos dos proventos dos segurados do regime geral, que é o RGPS, se calcula pela média. Da mesma forma, hoje, os servidores públicos. Os novos servidores públicos que vão se aposentar por esta regra. Não é somente esta forma, mas também o próprio cálculo. O cálculo é idêntico, não tem diferença. E outra coisa, aposentadoria por invalidez não existe mais. É uma terminologia
que algumas vezes as pessoas confundem, certo? O termo aposentadoria por invalidez, ele só existiu até antes da emenda 103, porque o servidor se aposentava por alguma doença grave, capitulada em legislação própria. Quando veio a emenda 103 de 2019, mudou este paradigma. Já não existe mais. O que é que hoje existe? O que seria uma aposentadoria por invalidez que não existe mais? É aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, quando insuscetíveis de readaptação, sendo obrigatória a reavaliação periódica. Ou seja, o servidor, quando se encontrar incapacitado para continuar exercendo as suas atividades laborais, não importa a doença, desde que haja uma perícia médica, uma avaliação médica, e for constatado que ele se encontra incapacitado permanentemente para o trabalho, aí ele pode se aposentar. Veja a diferença, né? E ainda tem essa questão. Se ele não puder ser readaptado, digamos que ele possa continuar, ele tem algum tipo de doença que ele não possa fazer uma atividade, né? Mas ele possa fazer uma outra. Se nesse caso houver uma possibilidade de readaptação, aí ele não precisa se aposentar. Ele continua trabalhando. Mas não havendo esta possibilidade, certo? A conclusão é que ele vai se aposentar por aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho. Ok? E o seguinte, os cálculos desta aposentadoria, eu até coloquei aqui, é cruel demais. É cruel demais. Muito cruel. Por quê? Porque tem que se fazer uma média das contribuições desde julho de 94 até a data da sua aposentadoria, tirar 80% dessa média e colocar 2% a cada ano de contribuição se ele tiver 20 anos a mais. Se tiver menos de 20 anos, né, ele só vai ficar com 60% da sua média calculada desde julho de 94, ou a partir da data, né, que ele começou a contribuir, até a data da sua aposentadoria. Então, na prática, esse valor vai lá para baixo, porque média é média, não é? Média é média. Aquela aposentadoria integral que havia antes, aquela aposentadoria por invalidez que havia até 2003 para os servidores públicos, acabou, já não existe mais. Já não existia mais em 2003, mas não tão gravosa a aposentadoria e os cálculos, como veio na emenda 103. Pronto. E a gente chegou numa parte que é muito sensível, né? Que é a parte das pensões. Realmente, as pensões hoje, a meu ver, foi o item das mudanças que sofreu maior prejuízo, maior decréscimo financeiro. Demais, 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 demais. Por quê? Porque antes, como é que eram os cálculos da pensão? Até a emenda 20, as pensões eram integrais, como eu já falei antes. Quando veio a emenda 41 de 2003, já não foi integral, mas havia um redutor e você recebia 70% do valor da remuneração do servidor em atividade.
ou em atividade, ou se ele estivesse aposentado. Agora, aqui é diferente, bem diferente. Quando o servidor morre em atividade, a forma de cálculo é uma. Quando o servidor morre aposentado, a forma de cálculo é outra, bem diferente. Por exemplo, quando o servidor morre em atividade, como é que é feito o cálculo da pensão hoje, ou morte, né? Se ele morreu aposentado, é 50% do valor da aposentadoria dele, certo? É uma cota da pensão. A cota da pensão sempre será correspondente a 50%. Se tiver 2 beneficiários, se for o cônjuge e um filho, certo? 10% para o cônjuge e 10% para o filho. Aí fica 50 mais 20, 70%, ok? 70% em cima dos proventos do servidor aposentado. Se, por acaso, o servidor morrer em atividade, a forma não é a mesma. Tem que se, primeiramente, fazer os cálculos como se ele fosse se aposentar pela aposentadoria por incapacidade para o trabalho. Depois que se faz essa média, é que você tira os 50%, que é a cota parte para qualquer pensão. Então, ainda há um decréscimo maior, uma perda financeira maior. Ainda tem uma outra coisa, né? Digamos que a pensão seja para a mulher, ou o esposo, ou o companheiro, e mais 2 filhos menores, certo? Se esses 2 filhos menores ficam maiores, ou morrem, ou alguma coisa nesse sentido, essas cotas não se revertem mais. Digamos que a pensão, só por exemplo, ela é no valor de mil reais, dividido por 3, certo? Porque não é dividido a parte maior para o cônjuge, não. Se divide por quantidade de dependentes. Se são 3 dependentes, se divide por 3. Se são 4, divide por 4. No nosso exemplo, são 3. Então, eu vou pegar R$1.000 dividido por 3. Se são 3 dependentes, se são 3 pensionistas, se os 2 atingem a maioridade, o valor que os outros 2 estão recebendo de pensão não vai ser mais acoplado ou somado àquela pensão da mulher, ou do esposo, ou do companheiro. Não, não vai mais. Porque hoje as pensões, as cotas das pensões são irreversíveis. Elas não se revertem mais. Elas não voltam para a pensão. Fez a maioridade? Perdeu. Faleceu? A pensão, a cota da pensão deixa de existir. Então, é por isso que eu disse que as pensões, com esta reforma, elas foram muito enfraquecidas e realmente o prejuízo foi imenso. Infelizmente, quando as pessoas mais precisam, né, elas não têm a condição de, digamos assim, a sua condição econômica, né, diante do falecimento até abrupto do marido, ou do companheiro, ou da companheira, né, o decréscimo é enorme, enorme. A perda financeira é grande. E em sequência, já finalizando, a emenda constitucional, ela trouxe no artigo 24 uma coisa bem interessante e que é importante as pessoas saberem. Eu vou aqui ler, é a questão da
da possibilidade de você ter mais do que uma pensão, né? Porque sempre gera dúvida, a pessoa sempre tem dúvida. Eu posso ter pensão, posso ter mais de uma, ou não posso, como é que fica? O que é que a emenda diz? A emenda diz no seu artigo 24, ela diz assim, é vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte, deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor, decorrente de exercício de cargos acumuláveis na forma da Constituição. Resumindo, o que é isso? Eu sou servidor. Morro hoje, né? Tenho uma esposa, certo? A minha esposa. Eu sou servidor público, sou professor, tenho duas aposentadorias, certo? Que são do mesmo regime. Aliás, eu não sou professor. Desculpa, eu não vou colocar esse exemplo agora, não, né? Só pode haver a acumulação de pensão se for uma pensão do regime próprio, que é do regime de servidor público, e outra pensão do regime geral, que é da iniciativa privada. Só pode haver acumulação desta forma, não pode mais. Exceto no caso, como eu acabei de falar, se as pensões foram decorrentes de acumulações na atividade constitucionalmente acumuláveis, como é o caso, 2 aposentadorias de médico, 2 aposentadorias de professor, ou uma aposentadoria de um cargo técnico mais de professor, ou aposentadoria de um cargo técnico mais de médico. Essas aposentadorias acumuláveis é a exceção, mas, na regra geral, as pensões só podem ser acumuladas se for uma do regime próprio ou uma do regime geral. Ok? Não é mais possível. E dando sequência, ainda tem coisa mais séria. Por exemplo, mesmo você podendo acumular as pensões, vou dar só um exemplo prático para as pessoas compreenderem, né? Tem um servidor público que teve que o seu marido era professor e tinham 2 aposentadorias. Então, essas 2 aposentadorias se transformaram em 2 pensões. Concorda comigo? Então, o companheiro ou a companheira ou a esposa vai optar por essas pensões, certo? Por quê? Porque elas podem ser acumuladas, não é verdade? Elas podem ser acumuladas. Ocorre que, na prática, o que é que vai acontecer? Se ela optar por continuar recebendo a sua aposentadoria e as 2 pensões, ela pode continuar recebendo a sua aposentadoria no valor que ela vinha recebendo. Mas as 2 pensões do seu marido vão sofrer redutores. Infelizmente, vai haver um decréscimo. Esse redutor está estabelecido no artigo 24. Lá existe a forma de como você fazer estes cálculos. Esses cálculos não são tão simples assim, não são. Mas estão lá. Na prática, você morreu, deixou pensão. O seu cônjuge sobrevivente pode receber a sua pensão. Mas essa pensão que você vai deixar não vai ser mais no valor que você recebia. Vai sofrer um redutor. E esse redutor leva o valor, muitas vezes até menos do que 50% do valor da pensão. A depender do cálculo. Ou seja, para cada valor de aposentadoria ou de pensão, é que se faz um cálculo para se encontrar o redutor.
não é fácil. Assim, essa questão é muito, muito polêmica. Para compreender essa matemática que foi trazida pela emenda 103, olha, eu demorei dias para compreender, dias, porque eu não conseguia entender essa genialidade de quem criou essa regra, né? Ou seja, você se aposenta, leva a sua aposentadoria, o seu companheiro morre, mas você não vai levar a sua pensão mais integral. Ela vai ser reduzida, infelizmente. Então, essas mudanças todas que nós estamos aqui falando, que eu chamei de premissas, porque são fatores, são ideias que estão na Constituição e que a gente não tem como a gente se eximir delas, porque elas estão aí, estão postas. Não tem como a gente dizer assim, eu não vou aplicar essa regra, eu não vou fazer, eu não vou, digamos assim, isso aí não vai ser aplicado à minha pessoa, de maneira alguma. Nós temos que hoje fazer uma coisa que eu acho importantíssimo na vida do servidor público. É o que eu chamo de planejamento. Todos nós devemos planejar. Todos nós. Por quê? Muitas vezes a gente deixa de planejar e a gente toma um susto enorme. Toma um susto. Tem pessoas que ficam até adoecidas quando ficam sabendo dessa situação, porque não sabem. Isso não é divulgado, isso não é sabido, isso não é explicado, isso não é dito. E se às vezes não é dito nem da forma correta. Mas, infelizmente, as pensões tiveram este decréscimo enorme. E aí, o que é que a gente conclui diante de tudo isso? Espero que essa conclusão esteja, digamos assim, seja compartilhado esse meu pensamento, né? Com todos vocês que até agora estão aqui assistindo pacientemente, né? Houve o quê? Uma aproximação das regras do regime geral com as regras do servidor público. Tudo está aproximado. Os cálculos são os mesmos, o valor das aposentadorias também, a idade mínima também, os cálculos da média da mesma forma. Então, está tudo parecido. E ainda mais a intenção que a emenda trouxe da extinção dos regimes próprios, que não disse quando é que vai fazer e nem como, mas está lá na emenda, certo? E eu só queria fazer aqui um comentário, uma leitura, que está no outro slide, que a própria emenda trouxe um dispositivo que é o quê? Que fica lá no parágrafo 12 do artigo 40, que foi acrescentado, que serão observados em regime próprio de previdência social, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. Mais uma vez, é a consolidação da igualdade destas regras. E finalizando, fica uma dica para vocês. Planejar é preciso. Planejar a vida de vocês na aposentadoria, planejar a vida de vocês para uma eventual pensão. Ou então, ter conhecimento dos fatos que nós estamos colocando aqui agora. É importante demais. Importante demais. Mais do que nunca agora, né? E eu finalizo essa palestra agradecendo imensamente as 91 pessoas que estão aqui assistindo, e de coração estou aqui agora à disposição, né, doutora Vilma, professora doutora Maria Vilma, né,
abrindo esse momento para quem quiser fazer alguma pergunta, alguma indagação, eu estou aqui à disposição. Obrigada, doutora Socorro, por todas essas informações. Antes de abrir assim, para perguntas, eu gostaria de assim, fazer alguma contextualização. O Francisco Marques já está aqui levantando a mão, tá certo? Ele já levantou a mão 3 vezes, eu vou, então, dar a palavra a ele, e depois eu faço as minhas considerações. Francisco, com a sua... A palavra é sua. Pode abrir seu microfone e fazer alguma pergunta, algum comentário aí com a palestrante. Doutora Socorro, boa tarde, boa noite. A senhora, por acaso, tem alguma experiência no que diz respeito à aposentadoria de pessoas que tenham invalidez? Francisco Marques, pelo que eu estou entendendo da sua pergunta, né, deve ser o caso daquilo que eu disse, que não existe mais aposentadoria, a nomenclatura aposentadoria por invalidez. Não existe. Essa categoria de aposentadoria por invalidez, outrora existente, eram aquelas aposentadorias que tinham a catalogação nas doenças previstas na legislação própria. Era isso. Tipo o quê? Doenças graves, de neoplasia, cardiopatia grave, inúmeras daquelas doenças. Então, hoje em dia, para você estar doente dessas doenças, você precisa de um laudo médico dizendo que você está incapacitado para essas suas atividades laborais. Não por causa da sua doença em si, né? Mas a junta médica que vai fazer essa avaliação, esta aferição, né, diante do conceito novo da Constituição, que é uma aposentadoria por incapacidade para o trabalho. Eu não sei se eu fui clara, me desculpe, foi isso que eu entendi. Não, foi claríssimo, doutora. Muitíssimo obrigado. Bom, a Helena também está querendo fazer outra pergunta. Doutora Socorro, eu sou Helena, sou discente do 3º semestre de Serviço Social e também sou profissional da infraestrutura do município de Redenção e tenho, assim, uma dúvida, porque eu sou gari, né? O tipo de aposentadoria para o gari, porque nos anos passados, a gente, como gari, né, foi efetivado, concursado, e podia pagar INSS, né, privado, como autônoma. Hoje não pode mais, é a aposentadoria de gari, a gente recebe insalubridade, 40%, né, em cima do salário base, mínimo, e não tem, assim, na aposentadoria, esses 40% some. Você só recebe o mínimo seco. E como fica, assim, para ver uma aposentadoria com mais benefício? É o seguinte, eu vou te falar de uma maneira bem genérica, porque é o seguinte, a gente precisa saber a questão do seu vínculo, certo? Você disse que é gari. Gari entra no rol daquelas categorias que eventualmente pode se aposentar com aposentadoria especial, porque é aquela coisa que eu disse, exposição permanentemente aos agentes nocivos. Existe essa possibilidade, é isso que eu posso lhe dizer. Entendeu? Agora, 40% que você me disse a mais da insalubridade faz parte, entendeu, da categoria.
geralmente, a maioria das categorias que tem essa exposição recebem insalubridade. A maioria. Médico, gari, eletricitários, enfermeiros, a maioria. Né? Eu não sei dizer se todas, mas eu creio que todas sim. Mas o que eu posso lhe dizer é isso, que você, com essa categoria, você pode realmente se aposentar com um tempo bem menor do que a maioria das outras categorias. Que o mínimo, hoje, para quem entrou no serviço público depois de 2019, certo? É como eu te falei, precisaria de uma idade mínima de 60 anos para se aposentar. Mas, com certeza, você entrou antes. Eu entrei em 2008. Então, você não precisa de ter 60 anos. Você só precisaria apenas de ter o tempo mínimo de exposição, que, no caso, seria 25 anos. Existem outros pressupostos, mas o pressuposto principal para a sua aposentadoria é ter uma exposição mínima de 25 anos. No agentes permanentemente expostos a agentes nocivos prejudiciais à saúde. Eu não sei se eu fui clara, se eu lhe respondi o que você queria. Clara, obrigada. Tirou umas dúvidas minhas. Doutora Socorro, alguns alunos eles estão fazendo alguns questionamentos, aqui a Edvânia e o Ítalo. A Edvânia é mais sobre os desafios dessas novas regras, não é? Para a administração pública, e como a administração pública pode manter a motivação, a retenção dos servidores e a própria motivação com tantos desafios para garantir, né, a sustentabilidade aí do próprio regime, né? E a última, não sei se você está vendo aí o chat, o Ítalo, ele fala o seguinte: na sua visão, perante a dinâmica programática da Constituição de 1988, quais são os principais desafios em um aspecto social da forma como o STF lida com as principais questões previdenciárias? Então, uma é uma questão mais ampla, não é, que a gente pensa, não é, essa questão, não é, como que nós vamos reter bons servidores, como vamos ter uma motivação, né? E o outro é mais uma questão jurídica, mais de todo esse emaranhado de legislações, né, de instâncias que nós temos no nosso arcabouço judiciário. Então, são algumas questões aí que, para a nossa reflexão, não é? Assim, o que eu vejo com relação a essa questão do que o STF, foi mais ou menos essa pergunta, né, com relação a essa questão das decisões no âmbito previdenciário, o que nós temos visto atualmente é que, diante de todas essas questões que nós falamos aqui, que houve uma perda financeira do servidor público, que as pensões foram totalmente sucateadas, né? O que chegou ao STF em termos de ações diretas de inconstitucionalidade foi no sentido de que o que está na Constituição hoje é constitucional. E ninguém pode ir contra isso, porque o próprio Supremo convalidou o que está lá. Mas o que está lá, por mais incrível que a gente fale ou questione, foi fruto da escolha dos nossos políticos, em geral. Infelizmente. Então, o que o STF pode fazer? Ele não pode legislar, porque a legislação já está posta. O que ele pode fazer foi dizer que é constitucional tudo isso que nós estamos aqui falando. Eu vou citar só um exemplo aqui, que ninguém falou, mas é bem rapidinho. Na emenda 20, foi que veio a questão da contribuição obrigatória para os inativos. Houve uma briga, não sei o que, era injusto, não sei o que, babá, não pode, a gente passou a vida toda pagando, porque agora a gente vai continuar, mas esqueceram do caráter contributivo, que é uma previsão constitucional, que está lá.
né? Naquela parte da seguridade social, a contribuição, ela faz parte da previdência social, o caráter contributivo está lá. Aí foi que aconteceu? O Supremo disse o quê? É constitucional. Constitucional. A contribuição dos inativos. IPT, saudação. Infelizmente, nós temos que mudar esses paradigmas com as nossas escolhas políticas. É isso que eu penso. Mas... tem outra pergunta também aqui, eu vou já tocar no assunto aí da motivação, etc., mas tem outra pergunta aqui sobre a questão da previdência complementar. Eu esqueci de falar a questão da motivação. Só acrescentando essa pergunta também sobre... Eu fiquei em dúvida a respeito da aposentadoria complementar, na prática, como ela é acrescida nos proventos da aposentadoria. Então, professora, se a senhora quiser, pode responder essas duas perguntas num bloco, né? Pronto. Assim, essa questão da motivação, eu acho importantíssimo, eu acho importante deveria ser, digamos assim, um dos objetivos, ou um direcionamento dos governos, né, em priorizar essa questão da motivação do servidor público, porque o servidor público está para servir, né? Então, ao longo dos anos, o que é que nós temos visto? Total sucateamento. Você não se sente mais nem feliz por estar servidor público, não é isso? Porque, além de se perder a questão financeira, porque o decréscimo ocorreu, vantagens que foram lutas constantes que nós tivemos desde o começo, foram perdidas. Que na prática aconteceu isso, né? E voltando à sua questão, essa questão da previdência complementar na prática, é o seguinte: quando o servidor, no caso, o novo servidor, né, ou aquele que fez a migração, você sabe que foi aberta uma janela para os servidores públicos da União em novembro de 2022, né, para quem pudesse fazer a migração, certo? Para a Previdência Complementar. É o quê? O servidor, quando for se aposentar um dia, vai ser feito o cálculo da média dele de julho de 94 até a data da aposentadoria, né? Certo. Se por um acaso a média dele maior, que consequentemente não vai dar maior, né? Porque ele só vai contribuir até o teto da Previdência. Ele não vai contribuir a mais. Se você está na Previdência Complementar, você só vai pagar a Previdência até o teto, que hoje é 8.147, eu acho, mais ou menos isso. Se você ganha 15, você não vai contribuir acima de 8 até 15, não. É somente até o teto. E a sua aposentadoria no futuro vai estar condicionada a esse teto. Por quê? A sua contribuição não excede ao teto, vai até ao teto. Então, no caso, essa previdência complementar, ela pode assegurar ao servidor jovem que está entrando no serviço público uma aposentadoria que vá um pouco mais além do que o teto estabelecido pela lei, não é isso? Sim. Dependendo do que ele for, do que ele fizer. Se ele contribuir para a Previdência acima, se ele quiser contribuir para um desses institutos que eu falei, que no caso da União é o FUNPRESP Júri, ou o FUNPRESP ESE, ou o FUNPRESP LEG, né? Que foram as previdências complementares que foram criadas pela União. Se ele quiser contribuir, porque não é obrigatório, ele pode ter uma aposentadoria maior no futuro. Ele pode ter. Ok. Eu queria, assim, fazer algumas colocações. A palestra foi muito esclarecedora. A doutora Socorro, ela fez essa cronologia
de todas essas mudanças, mas existem também questões que a gente tem que pensar em termos de todas essas reformas previdenciárias. Uma primeira questão que me vem assim à mente é que o funcionalismo público no Brasil, ele não é homogêneo. Nós temos aí os funcionários do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Nós sabemos que os funcionários públicos do Judiciário são os mais bem pagos, seguido pelo Legislativo, e por último estamos nós, aqui na Autarquia Federal, como Executivo, como profissionais da área de saúde, como de algumas empresas estatais, como Petrobras, Banco do Brasil, que somos aqueles que recebemos menos, né? Os profissionais da educação, da saúde e algumas outras categorias. Então, nós temos funcionários públicos mesmo com todas essas perdas, ainda tem muito mais vantagem do que, no caso, a minha categoria, né, da qual eu represento como professora de uma autarquia federal. Então, o funcionalismo público brasileiro, ele não é homogêneo nesse sentido, existem grandes diferenciais de rendimentos, né, de proventos entre os diferentes setores, tá certo? Outra questão que a doutora falou, que é muito pertinente, é que o setor público, as mudanças que são feitas, elas são espelhadas no setor privado. Então, e muitas vezes de uma forma, não procurando imitar o setor privado, e nós temos um parlamento extremamente conservador. O nosso parlamento, ele não está preocupado na perda dos direitos que nós tivemos ao longo desses últimos, principalmente os últimos 15 anos, né? Eu entrei no serviço público em 2010. 2013, meus colegas que entraram já só vão se aposentar com o teto da aposentadoria, que a gente fala coloquialmente do INSS, do regime geral. Então, nós temos aí um parlamento que legisla, não é, sem pensar nos interesses dessa classe profissional, que muitas vezes é demonizada, muitas vezes são colocados na mídia, né, que nós, servidores públicos, que o Brasil é um país inchado, né, nós temos 10% da força de trabalho do Brasil, de fato, são servidores públicos, mas nós temos países, como alguns países europeus, como a Suíça, por exemplo, que é 20%. Mas nós sempre somos colocados como um empecilho para que o Brasil tenha um equilíbrio fiscal. Então, o problema do débito, do crédito, né, da questão da dívida pública sempre recai. Vamos diminuir nos servidores públicos, né, que está onerando toda essa questão aí do Brasil, que não consegue ter esse equilíbrio fiscal. Então, existe toda uma questão ideológica também, tá certo? Nós temos aqui alunos, não é, que vislumbram talvez fazerem concursos, não quero que vocês fiquem desanimados, tem muitas carreiras promissoras no serviço público, e essa questão, por exemplo, eu trabalhei muitos anos na iniciativa privada, quando eu entrei no serviço público, eu entrei com algumas perdas salariais que eu tinha, mas eu tinha também essa questão íntima minha de servir a sociedade. Então, a gente tem que procurar espaços dentro dos nossos ambientes de trabalho em que a gente realmente encontre solidariedade, encontre um ambiente salutar, não é? Um ambiente em que a gente possa ter uma convivência boa, pacífica, não é? E as instituições também estarem voltadas para a questão da motivação e da retenção desses servidores que muitas vezes são perdidos com outras propostas de trabalho. Então, é uma questão bastante complexa, que envolve muitas questões, né, como eu falei aqui, a professora ela se deteve mais a questão técnica, e eu, como uma docente do curso de administração pública, lamento que nós não tenhamos uma disciplina sequer optativa na área do direito previdenciário, porque é um direito muito dinâmico, muito importante que nós tenhamos essa compreensão, mas talvez, professor, é porque a gente tenha dificuldade de encontrar profissionais qualificados para trabalhar nessa área, não é? Dentro do serviço público. O direito previdenciário é um ramo do direito que está se expandindo bastante, por conta de várias questões
das mudanças das legislações, não é? E as pessoas vão exatamente procurar esclarecimentos. Eu que já estou, assim, mais perto da aposentadoria, já tem questões que me inquietam bastante. Por exemplo, eu recebo o abono permanência, porque eu já completei a idade da aposentadoria. Aí, eu me aposentando, eu vou perder meu abono permanência. O abono permanência é o dinheiro que eu pago para a Previdência, ele é me devolvido porque eu já tenho idade de me aposentar. Então, quando eu me aposentar, acabou, né, esse abono. Então, eu vou ter que, de fato, contribuir, porque a contribuição é solidária, contribuição no serviço público. Então, são bastante questões. A colega está dizendo, sou servidora, estou desmotivada para prestar concurso para professora. Realmente, você pode até pensar, né, que existem várias questões envolvidas na docência, mas o que eu acho bacana do meu trabalho é que ele me dá possibilidades que eu não teria se eu trabalhasse de 8 às 12, de 2 às 6, né? Eu já fiz pós-doutorados fora do Brasil, né? Já conheci outras universidades, a gente não tem um horário fixo, né? A gente pode fazer vários projetos, inclusive projetos fora da universidade, com alcance da comunidade. Então, assim, apesar de todos os percalços, eu acho que a docência é uma profissão, assim, muito, muito interessante, né? E um país do tamanho do Brasil, agora mesmo a UES anunciou, o Elmano, 54 vagas para a Universidade Estadual do Ceará. Então, assim, principalmente os mais jovens, eu moro há 11 anos aqui no interior, né, aqui em Redenção, que se dispõe aí para outras fronteiras aqui desse país imenso. Eu acho que há muitas possibilidades. Mas é um campo muito instigante. Eu quero mais uma vez agradecer a doutora Socorro, está chegando assim, a hora, né, assim, o avançado da hora, mas a gente fica com essas informações que ela nos passou, tá? Esses questionamentos, essas indagações, tá certo? Mas não queria que vocês se desmotivassem a trabalhar numa área que é tão bacana, que é ser servidor pública, se servir à sociedade, tá certo? A sociedade, a gente sabe que tem o tripé, que é o Estado, o mercado e a sociedade civil. Eu acho que cada um tem seu papel, e eu sempre digo, o Estado nem deve ser mínimo nem máximo, o Estado deve ser do tamanho suficiente para gerir a sociedade, para exercer seu papel de controle social, para ter políticas públicas que alcancem toda a diversidade, né, da população. Então, o Estado ele tem que ser do tamanho certo, tá certo? Então, eu espero que vocês não fiquem desanimados, mas que vejam isso como desafio, né? Cada um de nós podemos ser protagonistas, podemos também trabalhar. Eu já ministrei muitas aulas de comportamento organizacional, tenho hoje colegas que ministram essa disciplina, e a gente pode encontrar espaços bacanas que a gente pode se motivar dentro da universidade e em outros espaços no serviço público. Aí eu não sei se a professora quer... professora, fazer algo... Não, eu agradeço por participar. Eu queria só falar que toda a sua fala, eu concordo ipsiliter, realmente, e falar que todos aqui sintam-se motivados a ser servidor público, entendeu? Porque é uma função digna, enriquecedora, é uma função que, digamos assim, você ser servidor público, você será porque você quer, você quis servir, assim eu penso, né? Então, essa questão da desmotivação é fato, ninguém pode fugir, né? Mas é a gente tentar, para os mais jovens, criar novos paradigmas de mudanças, né? Porque é importante que a gente veja esperança e mudanças. E a docência é uma coisa que eu admiro muito. Eu não sou professora, não tenho, mas adoro. Eu acho, assim, uma carreira maravilhosa.
eu tenho inveja de quem é docente, né? E principalmente por essa questão que você disse, que você é livre, né? Para você criar, trabalhar, né? Idealizar. Isso é uma coisa muito, muito própria do professor. E eu queria só, assim, finalizar, agradecer a todos, e não sei também se seria, assim, possível, eu tenho um Instagram, né, que eu coloco muitas informações acerca da área pública, da área do direito previdenciário, que eu sou especialista. Se for possível, a Edivânia, se for possível, né, professora, colocasse no Instagram, quem quiser Com certeza, seguir, com certeza. eu coloco informações atualizadas, sempre estou colocando coisas bem interessantes, que eu acho que são importantes serem informadas para os servidores públicos em geral, ou a categoria, digamos assim, de docentes, discentes, professores, servidores em geral. E, mais uma vez, agradeço essa oportunidade. Se a Edivânia quiser divulgar o slide onde tem o Instagram, eu agradeceria muito. E muitíssimo obrigada, e peço desculpa por algum, sei lá, algum instante de alguma fala que não fui clara, ou que ficou assim a desejar, mas eu quero dizer que eu estou aqui de coração aberto, colocando o meu conhecimento de uma vida toda para passar para vocês nesse momento que foi curto, mas enriquecedor. Muito obrigada, doutora. Também ficamos muito, muito gratos pela sua presença, para compartilhar exatamente todo esse arcabouço de conhecimento adquirido ao longo da sua carreira. Muito obrigada por estar conosco, obrigada a todos os ouvintes, os participantes aqui de mais essa edição do nosso projeto de diálogos sociais, e me despeço então aqui de todos, desejando a todos e todas uma boa noite, e até breve. Por favor, nos passe o seu Instagram, para que a gente possa lhe seguir. Tá bom? Aqui, muito ó, obrigada. Está na tela. Está na Tá tela. certo. Ótimo, ótimo, tá joia. Na tela. Muito Um obrigada. abraço. Um abraço a todos e todas. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite.